Para Então mim tá. tem. Não, então tá. Então Para mim tem. sou só eu que vou compartilhar, que vou. Para mim tem como compartilhar para mim, sim. Tem o share screen para você? Tem. Então tá. Então você começa fazendo o seu próprio share screen. Não, tira ele aí agora, que a gente não vai comer. Eu vi que o Luca colocou. Patrícia testa, e tem que testar agora e não dá mais tempo de ninguém testar, porque já está na hora. Mas, você quer que eu tente compartilhar não, agora? Agora não. Agora a gente já parou tudo. Ih, não, peraí, interromper. Tá, ok. Pronto. Então agora eu vou... Deixa eu começar às 10, que aí eu vou começar aqui. Todo mundo desligar o microfone, aí eu chamo vocês abrem a câmera, tá bom? Boa noite, desculpa, bom dia. Segunda-feira, 5 de outubro, estamos iniciando agora esse painel. Bom dia. Estamos começando agora o painel. Bom, vou continuar, eu achei que era a tradução que está dando erro. Bom, estamos começando o painel sobre propriedade intelectual e o coronavírus no Brasil. O objetivo principal desse painel é apresentar algumas das questões que vieram à tona ou se tornaram ainda mais prevalentes durante o período do coronavírus, ou seja, nesse ano no Brasil. O foco é no Brasil, especificamente, até para a gente poder trazer uma experiência particular, mas que seja, ao mesmo tempo, possa ser aproveitada pelos demais pesquisadores que nos acompanham. E para fazer parte desse processo, desse painel, nós convidamos a doutora Patrícia Porto, que é professora do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patrícia, você está por aí? Olá, Alan, tudo bom? Você me escuta? Não estou ouvindo a Patrícia, estou ouvindo só a tradução, mas tudo bem. Não escuta? Você pode abrir a sua câmera, Patrícia, por favor? Estou abrindo aqui, mas ela não está me permitindo. Tudo bem, aparentemente não vai ser possível a gente mostrar você na câmera. Mas teremos de outra forma. Bom, de qualquer maneira, seja muito bem-vinda, Patrícia. A Patrícia vai falar sobre justamente licença compulsória e patentes nesse período de coronavírus, com algumas mudanças que estão sendo propostas na legislação brasileira a respeito disso. Logo em seguida, a partir da apresentação da Patrícia, nós teremos o Lucas Chirru, que é doutor em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor da PUC do Rio de Janeiro e também da Universidade Positivo, em Curitiba. E iremos encerrar esse painel com a apresentação do Miguel Alvarenga, mestre em Políticas Públicas, no qual vai tratar de mineração de dados e textos no combate ao coronavírus.
Para introduzir, apenas para apresentar e contextualizar, o que nós vimos e observamos nesse ano no Brasil foi, a partir do início da pandemia, um aumento do papel, ou pelo menos nos discursos, na imprensa e nos debates, um resgate do valor do interesse público e do papel do acesso, na verdade, no avanço das inovações e na promoção dos próprios objetivos da propriedade intelectual. E com base nesse contexto é que nós vamos apresentar esse painel, focando muito mais focando especificamente nos desafios que vieram à tona nesse primeiro semestre, ou seja, de março até setembro aqui no Brasil. Então, com isso, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora doutora Patrícia Porto para falar de licenciamento compulsórios em tempos de Covid-19 no Brasil. Olá, gente, bom dia. Eu vou dividir aqui a minha tela. Alan, agora será que você me escuta? Espero que sim. Yes. Ok, estou dividindo aqui a tela agora, tá? Assim que vocês observarem, eu peço para... Não consigo ouvir, Patrícia. Não, porque ainda está rodando, ainda está autorizando aqui, pelo menos. Agora eu acho que vai. Não foi? Espera aí. Eu vou tentar de novo aqui, só um segundo. Deixa eu compartilhar a tela. Foi. Aqui, eu acho que está agora compartilhando, não está? Eu estou vendo só o seu rosto, eu não estou vendo a apresentação. O Miguel, então, estava me falando que estava dando para ver. Estão vendo agora. Você consegue, então, compartilhar a minha, Alan? Porque, já que você não está conseguindo ver... Ah, tá, ok. Bom, gente, eu vou começar, então, a falar um pouquinho, enquanto tá abrindo aqui, que eu não sei por que fechou. Nesse exato momento, ela já estava aberta, falando sobre a questão da licença compulsória. No Brasil, o que seria a licença compulsória, né? Seria a licença com uma permissão legal, mas sem a permissão do titular, porque você não teria chegado a um acordo com o titular, mas em determinados casos. Na nossa apresentação geral, a gente vai fazer sobre os casos de emergência nacional, né? Então, nos casos de emergência nacional, a gente tem a previsão legal, né, na CUP, no caso de licença compulsória geral, a gente tem a previsão legal na CUP, né, no seu artigo 5, no INTRIPS, no artigo 8º e 31, e na nossa lei, principalmente, que vão dos artigos 68 ao 74 da lei. Mas, para esse caso da pandemia, para o caso que nos interessa hoje, o que a gente está falando da licença compulsória por interesse, por emergência pública, né? E os requisitos dessa licença, primeiro, das licenças compulsórias de uma forma geral, inicialmente, é uma tentativa prévia da negociação com o titular dos direitos, né, para a permissão do uso e dos termos do prazo e dos termos de condições razoáveis, né? Esse pré-requisito, ele não, neste caso de emergência pública, no entanto, ele não é exigido, mas você tem que ter uma negociação de remuneração do titular do direito, levando em conta o valor econômico, né, da permissão.
Você tem também que ter uma negociação de prazo e escopo da licença, que serão limitados ao objetivo e justificativa da medida. Né? O uso dessa licença ela deve atender predominantemente o mercado doméstico. Mas em 2017 também foram instituídas em TRIPS umas novas regras para possibilitar o comércio internacional dos produtos farmacêuticos sobre licença compulsória para atender essas demandas, né, de saúde pública em países com estrutura produtiva insuficiente. Pode passar, por favor? Agora, falando especificamente dos requisitos para a licença compulsória de saúde e emergência nacional, a gente encontra no nosso artigo 71 os casos de emergência nacional. E o que esse artigo da lei da nossa LP ele fala? Que nos casos de emergência nacional, interesse público, declarados por ato de poder do executivo, que o titular da patente, seu licenciado, não atenda à necessidade, ela poderá ser concedida de ofício, nessa licença compulsória temporária e não exclusiva, para exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Né? E no seu parágrafo único ele fala que esse ato da concessão estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Este artigo ele tem um regulamento que é um decreto, né, que é de 99, mas foi atualizado em 2003. E nesse decreto, Alan, se você já puder passar isso, nesse decreto ele esmiuça quais são as condições exatamente que essa licença no Brasil, na nossa lei, a gente tem. Basicamente, ele fala o seguinte, que ela não será concedida para o uso comercial nos casos de interesse público, mas nos casos de emergência nacional, que é onde sim está circunscrita a nossa condição, por exemplo, dessa pandemia do Covid, ela pode ser usada para uso comercial, ela não se aplica essa exclusão. Também ele fala que essa licença ela tem que ser temporária, não exclusiva, somente enquanto durar a declaração de emergência. Né? Então, são regras muito restritas. E que esse poder público ele pode considerar de ofício, ou seja, declarar de ofício essa licença compulsória, uma vez comprovado o atendimento, né, dos requisitos. Mas teria que se, teoricamente, ainda comprovar que não foi atendida a situação de emergência pelo titular. Também, uma das outras questões do regulamento é que ela deverá ser informada o prazo, a possibilidade ou não de prorrogação dessa licença, que não deve ultrapassar mais do que a vigência desse estado de emergência, e a remuneração a ser paga. Também a exploração da patente ela tem que ser iniciada independente de acordo sobre as condições. Ou seja, ela pode ser, se você não entrar num acordo, ela pode ser iniciada mesmo que as partes não cheguem a um consenso inicialmente. Mas, de qualquer maneira, essas discussões de prazo, de remuneração, elas têm que ser feitas. Tem também a possibilidade de se realizar, nesse regulamento, ele se encontra essa possibilidade de realizar a importação do produto, do objeto da patente, né? Quando a estrutura produtiva do local nacional você não tiver condição de dar conta da oferta necessária pela demanda nesses casos. Vocês podem verificar, aí, Alan, você pode, por favor, passar já para os casos específicos das nossas propostas de lei, que, para um caso desse de uma pandemia, o mais importante é você ter a celeridade para que você tenha essa concessão. Mesmo que a gente já tenha um arcabouço jurídico, a gente já tenha na legislação, inclusive detalhado para esses casos de emergência nacional, artigos e o seu decreto que se regulamenta com várias questões, ainda é uma questão de celeridade, ainda leva um tempo para você poder atender todos esses requisitos. Então, foi apresentado, nessa época de pandemia, 3 projetos de lei, cujo principal é o 1462 de 20, porque ele reúne os 3 projetos de lei principais, em que se dá três possibilidades, né, de adequação, de melhora nessa celeridade dessa lei, né, do que já existe no nosso país,
em que nesse PL ele prevê que a declaração de emergência de saúde pública, né, pela OMS ou pelas autoridades nacionais, ela ensejaria automaticamente a concessão de licença por emergência nacional de todos os pedidos de patente ou patentes vigentes, ou seja, não só as patentes, mas também os pedidos de patentes referentes às tecnologias utilizadas para o enfrentamento da respectiva emergência, né? Então, você já reúne essa concessão seria automaticamente, você já reúne toda a licença compulsória para todo esse quadro de tecnologias. Estipula também, muito importante, já que a impossibilidade desse titular de pedido de patente ou titular da patente de atender essas necessidades em decorrência da emergência. Estipula também a remuneração fixa, ou seja, não precisaria mais, porque isso ainda é um PL, está em votação, em trâmite, né? Mas se passado, para que não se ultrapasse a remuneração fixa, ou seja, em 1,5%. Então, você já fixou uma remuneração, já terminou essa discussão inteira prévia sobre qual a remuneração adequada. E ela também, como a gente falou no início, ela amplia essa possibilidade para os pedidos de patente, onde na nossa lei a gente só tem a licença compulsória para a patente em si. Tem algumas questões que envolvem, principalmente a questão alguns argumentos, né, da estipulação da remuneração fixa anterior a qualquer negociação, né, se daria oportunidade para o titular se adequar ou falar sobre se é justo ou se não é justo, mas particularmente todas as discussões que se tem tido é que você pode, por exemplo, discutir isso posteriormente, inclusive na justiça, mas numa situação dessa de emergência, você já tem essa estipulação, remuneração fixada anteriormente, seria isso de grande celeridade, né? E que, por exemplo, nas questões dos pedidos de patentes, assim que se tornados patente, você também veria essa questão da remuneração em si. Então, isso não se prejudicaria se tivesse já sendo concedido para pedidos de patente também. Essas inovações se entendem que criam um pouco mais de celeridade no arcabouço jurídico nacional, que a gente já tem uma possibilidade, já nos dá a possibilidade de ter acesso a essas tecnologias num caso desse de pandemia, mas com essas inovações elas seriam mais céleres, né, de serem obtidas. Para finalizar, eu só queria discutir pontualmente que, além dessas tecnologias, você tem outras transferências que você pode fazer, e outros casos, por exemplo, como o Covid Pledge, que são licenças abertas de patentes e direitos autorais por Creative Commons. Você tem os titulares, eles podem licenciar livremente essas patentes, como alguns... tem uma empresa Medtronic que abriu a sua licença de uns ventiladores de suporte. Então, a licença compulsória é uma ferramenta, mas também os titulares eles podem abrir livremente, eles podem fazer de formas alternativas, abrir a sua tecnologia, também, por exemplo, por pool de patentes, para que se tenha esse acesso mais rápido à tecnologia em casos de uma pandemia de emergência pública. E aí eu encerro essa apresentação, agradeço vocês, agradeço o Alan para pontuar esse caso, especificamente no caso brasileiro. Muito obrigado, Patrícia. Pelo menos eu acredito que você tenha acabado, porque o som acabou para mim. Obrigado pela apresentação. Nós vamos voltar após a apresentação do Dr. Luca e do
pesquisador Miguel. Aí nós voltamos nós três, vocês três e comigo, para que a gente continue o debate dentro dos limites do tempo. Tá? Então, muito obrigado. Eu passo a palavra, veio para convidar o professor Lucas Chirru, que vai tratar sobre inteligência artificial e os processos de diagnose e enfim, de avanço da ciência, principalmente na briga contra o coronavírus e o Covid-19. Então, Luca, você nos ouve? Já vi que você já compartilhou a tela. Então, por aqui tudo bem. Vocês estão ouvindo bem, Alan? Estão conseguindo enxergar? Estou ouvindo bem. Eu espero que sim. Então, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e a palavra é contigo agora. Obrigado, Alan. Bom dia a todos. Como o Alan bem adiantou, eu queria conversar um pouquinho hoje sobre o uso da inteligência artificial no combate ao coronavírus, né? Então, são diversos aspectos aqui que eu queria abordar. Pelo nosso tempo, queria deixar vocês com mais perguntas do que propriamente com respostas, mas compartilhar aqui de algumas inquietações, compartilhar de alguns comentários com vocês, envolvendo a relação entre os três agentes que são agentes centrais aí essa discussão, né? Que a gente traz o fator humano, a tecnologia e os produtos dessa tecnologia, né? Como nós, como seres humanos, empregamos a tecnologia a nosso favor, e inclusive que a gente vem percebendo agora que a própria tecnologia, de uma maneira mais autônoma, mas ainda com algum grau de interferência humana, também vem produzindo resultados que certamente vão ajudar no combate ao coronavírus. E aqui, quando a gente trata dessa relação entre humano, tecnologia e produtos de saúde, especificamente, medicamentos, EPIs, a gente já tem uma série de iniciativas que, mediante o emprego da inteligência artificial, estão contribuindo para o combate à pandemia, para o combate ao coronavírus. Então, a gente tem, por exemplo, o emprego desses sistemas para modelos preditivos, para a gente conseguir entender, compreender como é que está se expandindo o número de casos em uma determinada região, o que é absolutamente benéfico para a construção de políticas públicas, para a construção de meios de lidar com a circulação, com a expansão, né, do número de pessoas com o coronavírus. A gente tem também o uso do sistema de inteligência artificial para a elaboração de métodos, modelos diagnósticos alternativos ao PCR, que hoje é o padrão ouro em termos de resultados, né, em termos de precisão, mas a gente ainda enfrenta, e principalmente no Brasil, o desafio que é exatamente a limitação no número de exames disponíveis, a questão do acesso a esses exames também é algo que ainda é algo a ser enfrentado. Então, a gente vê nesses modelos alternativos de diagnóstico, que se valem da inteligência artificial, alternativas interessantes. E esses modelos eles podem ser não só através da leitura de imagens, né, como a gente tem essa iniciativa por meio do emprego de redes neurais convolucionais, que começam a perceber ali padrões em imagens de raio-x torácicos para conseguir identificar ali não só o vírus, mas também o grau de contaminação. A gente tem a possibilidade de sistemas que podem fazer esse diagnóstico a partir de informações básicas que são coletadas já na emergência do hospital, e também a gente tem iniciativas que tratam da inteligência artificial no sentido de desenvolvimento de medicamentos. Então, isso abre algumas frentes, traz alguns questionamentos que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes disso, realmente contextualizar, né, em que pé a gente está quando a gente fala de inteligência artificial. Primeiro, enfrentar essa percepção que é muito presente hoje de que inteligência artificial é algo novo, né, é uma inovação recente, o que não é verdade. A gente tem, muitos autores trazem ali o marco inicial como o artigo do Alan Turing, Computer Machinery Intelligence, de 1950, e a gente tem também outros autores que, inclusive, atribuem a origem desse campo da ciência da computação, né, a 1943, com o artigo do McCulloch e Pitts. Então, a gente vê que a inteligência artificial não é algo novo. Claro, o grau de sofisticação que a gente tem hoje, a capacidade de processamento de dados em termos de softwares e hardwares que estão preparados para processar grandes volumes de dados, isso é algo recente. Mas a inteligência artificial não é, e a sua aplicação na saúde também não é algo recente. A gente tem já um campo bastante consolidado da IAM, né, da inteligência artificial na medicina, inteligência artificial na saúde, que se dedica já há bastante tempo a entender não só
aspectos práticos, né, técnicos dessa implementação, como é o caso do desenvolvimento dessas tecnologias para medicina diagnóstica, mas também questões éticas, como a gente comenta do uso da inteligência artificial, por exemplo, em diversas áreas da medicina, como é o caso da psicoterapia, a gente pode falar da psiquiatria, da psicoterapia, e da medicina diagnóstica. Será que o papel da inteligência artificial vai ser sempre o mesmo, né? Qual o papel? O papel no processo decisório, ele é acessório, ele ajuda o médico naquele processo decisório? Será que eu posso ter um chatbot conversando com alguém para fins realmente dessa análise, né? Dessa psicoterapia? Então, é um campo já em franca expansão, mas que não é algo novo também. E aí, tratar da inteligência artificial é também entender que essa tecnologia ela não pode ser reduzida a um mero conceito, pela dinamicidade ali das técnicas que vão sendo criadas, como também da peculiaridade de cada uma delas. Então, a gente tem técnicas que são baseadas em machine learning, a gente tem técnicas que são baseadas em conhecimento de especialistas, né, os sistemas especialistas. Inclusive, a gente tem técnicas que não são integralmente compreendidas pelos seus próprios desenvolvedores. Então, não são raros os casos, inclusive, a gente teve um caso bem curioso em que foi desenvolvido um sistema baseado em redes neurais, ele foi treinado ali com uma base de milhões de eletrocardiogramas e ele era capaz de responder se uma pessoa iria sofrer alguma doença grave cardíaca, inclusive poderia vir a falecer de alguma doença cardíaca no ano seguinte. Então, a partir daí, os próprios desenvolvedores falaram, olha, a gente desenvolveu esse sistema, a gente conseguiu montar aquela base de dados, fez o treinamento do sistema, mas a gente não entende qual foi o meio do caminho, por assim dizer, que é o que a gente chama ali da opacidade técnica dessas tecnologias, né? A gente não compreende muitas vezes o passo a passo do seu emprego. Então, a gente tem ali essa interferência do ser humano, inclusive quando a gente fala do seu aprendizado. Como dito anteriormente, então o ser humano ele contribui ali em diversas etapas, né, dependendo, claro, da técnica que for empregada. Então, se a gente continua falando dessas redes neurais, a gente tem métodos de aprendizado distintos, um aprendizado supervisionado, em que o ser humano ele trabalha muito ali na definição dos rótulos da base de dados de treinamento. O não supervisionado, a gente tem um outro papel do ser humano que não necessariamente é na parte do treinamento, mas sim na conferência ali, por exemplo, do resultado final. Tem o aprendizado também por reforço, que é um aprendizado que não envolve o ser humano necessariamente durante o processo. Ali o processo de aprendizado se dá, principalmente aplicado em jogos, né? O sistema jogando contra si milhares de vezes. O que é central hoje para a inteligência artificial, e o Russell e o Norvig, eles deixam isso bem claro, é que o algoritmo, ao contrário do que parece, o algoritmo ele não é o único protagonista desses sistemas. O sistema de inteligência artificial ele é tão confiável, ele é tão fiel, ele é tão preciso quanto for não só o seu parâmetro, os seus parâmetros, né, mas principalmente a sua base de dados. E aí, em termos de quantidade de dados que estão sendo analisados e também da qualidade desses dados que estão sendo analisados. E aí, falando em dados, a gente tem aqui, para comentar um pouco do uso da inteligência artificial nessa área da medicina, notadamente no combate ao coronavírus, a importância da mineração de dados quando a gente se depara, por exemplo, com essa informação de que em abril, só nesse repositório, só no MedArchive, a gente tinha quase 2.000 artigos que tratavam ali sobre desenvolvimento de técnicas, de tecnologias, de tratamentos para o coronavírus. E ontem, pouco mais de 6 meses depois da primeira busca, a gente teve um aumento ali de mais de 5.000 artigos que foram publicados. Então, humanamente, é impossível que o médico se atualize, ainda que ele se restrinja apenas a essa base de dados, de 5.000 artigos em 6 meses. Então, por mais que ele tenha ali um horário reservado no seu dia para pesquisar, para estudar, é realmente impossível a gente ter uma leitura tranquila de 5.000 artigos ao longo de 6 meses. E aí a gente tem importância para que a gente possa extrair o conhecimento dessa base de dados, a mineração de dados, que vai ser comentado com maior profundidade pelo colega Miguel, ela se revela importante porque hoje a gente já tem iniciativas, tem uma iniciativa da editora Springer que propõe ali uma revisão de literatura de toda uma área de estudo por meio de uma inteligência artificial. Então, tem um caso paradigmático do Beta Writer,
que a Springer desenvolveu esse sistema, alimentou o sistema com toda a sua base de dados de artigos científicos e ele foi capaz ali de gerar uma obra que consistia em uma revisão de literatura de todo um campo de estudos. Então, se a gente conseguir utilizar isso a nosso favor nesse momento, vai ser extremamente valioso, mas a gente esbarra, e aí sem dar mais spoiler da palestra do Miguel, a gente esbarra numa questão importante, que é, será que eu estou violando direitos autorais ou não nesse momento? Uma outra preocupação quando a gente fala em processamento de dados, em uso de dados, são os dados pessoais. E aqui a gente pode trazer essa iniciativa do Entel AI como um exemplo bem bacana de iniciativa que está dedicada ali ao combate ao coronavírus, e ela conta, é uma plataforma colaborativa que abre espaço ali para que médicos, para que pacientes compartilhem as suas imagens de raio-x para que possam treinar o sistema de inteligência artificial. E eles têm uma preocupação muito grande com a questão dos dados pessoais. Então, tem um grande disclaimer ali no site do Entel AI pedindo para que os médicos e os pacientes anonimizem as imagens que vão ser compartilhadas para evitar ali, a gente hoje está mais do que em alta esse assunto por conta da recente entrada em vigor da LGPD. A gente fala de tecnologia, mas no fim do dia, eu gosto também de usar também bastante uma expressão que o professor Alan Rocha fez em uma das suas aulas, que foi o seguinte, ele comentou, olha, a inteligência artificial, ela é extremamente humana a partir do momento que ela escancara, que ela expõe exatamente os preconceitos, ela expõe os próprios vieses humanos. Então, quando a gente fala de inteligência artificial e algum resultado é capaz de causar dano, é capaz de gerar algum constrangimento, não é a tecnologia que fez isso. A tecnologia não é boa ou ruim, mas se ela está baseada numa base de dados que está enviesada, se ela foi construída a partir de parâmetros que também estão enviesados, a gente vai necessariamente encontrar um resultado que não é tão preciso. Então, a importância da diversidade no momento da elaboração desses sistemas, a importância também ali de diretrizes éticas no desenvolvimento desses sistemas, porque seja fornecendo conhecimentos específicos de uma área, seja selecionando a base de dados de treinamento, seja determinando ali quais são os padrões de fitness de um determinado algoritmo genético, o papel do ser humano é central à inteligência artificial. Não se vive hoje em uma era que a inteligência artificial tem suas vontades, tem livre-arbítrio e é capaz de tomar suas próprias decisões e pode ser considerada boa ou má. Ela ainda é direcionada pelo ser humano em maior ou menor escala. E aí, a gente também tem uma relação da tecnologia que acaba por gerar produtos também sem tanta interferência do ser humano, que é a menor escala que a gente acabou de falar, que seria um caso dos medicamentos, lá no terceiro slide, quando a gente começou, dos medicamentos que já são desenvolvidos, né, das invenções que são desenvolvidas por inteligência artificial. Claro, tem uma interferência humana, mas nesse caso ela é diminuta. A gente tem ali um papel, uma autonomia muito grande desses sistemas, e aí surge uma preocupação, né? Como a gente vai regular isso? Como a propriedade intelectual, de maneira geral, vai regular esse tipo de situação, né? A gente pode ter uma invenção criada por inteligência artificial, como seria o modelo, como seria o regime de apropriação que iria regular essa apropriação? Hoje a gente tem um sistema de propriedade intelectual que ele é pautado ali sobre um paradigma antropocêntrico, né, de que só o ser humano pode ser autor, só o ser humano pode ser inventor, ainda que direitos patrimoniais possam ser exercidos podem ser titulares em empresas, podem ser exercidos por empresas, mas ainda assim a gente tem um modelo antropocêntrico hoje, né? Então, a gente tem, por exemplo, obras que são criadas por inteligência artificial em domínio público, porque elas não têm autor, elas não têm inventor. Então, a pergunta é que modelo a gente pode ter para regular a apropriação, a exploração desses produtos, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, é não esquecer que a gente está falando de uma exploração exclusiva por um determinado período de tempo, mas também que é uma exploração que necessariamente tem que observar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. A cláusula finalística do artigo 5, inciso 29 da Constituição, é central aqui. Esses direitos existem enquanto eles observarem o desenvolvimento tecnológico e econômico do país e o interesse social. Então, que modelo a gente quer para essa apropriação? Um modelo ainda centrado no ser humano, um modelo centrado ali na figura desse titular, na figura do depositante. A gente vai começar a abraçar as inteligências
os sistemas de IA como sujeitos de direito, então, um modelo tecnocêntrico, em que uma inteligência artificial vai ser autora, inventora, ou que ela vai ser titular ou depositante. E aí, particularmente, entendo que, tendo em vista o nosso sistema como está hoje, a gente pode falar de um sistema alternativo. Como a gente tem esse viés antropocêntrico do nosso sistema atual, a gente pode falar de um sistema de meta-apropriação, ou seja, de apropriar algo que foi desenvolvido por um sistema que pode ou não ser apropriado. E aí, esse sistema ele seria pautado ali em justificativas relacionadas ao que realmente a gente percebe na realidade, que são justificativas relacionadas ao trabalho de desenvolvimento, ao investimento no desenvolvimento daquele determinado sistema. Então, queria compartilhar com vocês esses comentários sobre o sistema, e o fundamental é que esse sistema ele tenha ali uma sinergia entre os diferentes agentes envolvidos. Então, a gente vai falar da sinergia não só da importância de ser percebido ali o investimento, de ser percebido ali o trabalho que foi investido sobre aquele sistema de inteligência artificial, mas, sobretudo, a questão do acesso também, que esse sistema permita o acesso, como em situações, como em cenários que a gente está vivendo hoje, que é absolutamente necessário por uma questão de saúde, por uma questão também de manutenção, inclusive, do direito da garantia constitucional da vida. Tá bom? Então, encerro aqui hoje. Queria compartilhar com vocês esses comentários, essas inquietações, e agradecer a todos vocês, ansioso para diversos outros palestras, outros painéis que vão vir aí pela frente, muito interessantes. Obrigado, Alan, e obrigado aos colegas, aos presentes. Obrigado, Luca. Foi ótimo. Nós não conseguimos ver todos os slides, porque, na verdade, os slides não passaram. Ao final, eu compartilhei eu mesmo seus slides, deu para a gente ver o final. Então, a gente viu só a sua palestra, foi ótimo, mas nós vimos só o seu primeiro e seu último slide, mas esse mesmo deu para a gente acompanhar. Então, é apenas um problema do sistema, mas ficou ótimo, de qualquer maneira. Eu aproveito, considerando o nosso limite de tempo, e já passo direto para o Miguel, o pesquisador Miguel Alvarenga, que vai tratar justamente de mineração de dados e textos no contexto do Covid-19 no Brasil. Miguel, nos ouve? Rosso, vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, tudo tranquilo. Quer que eu compartilhe a tela para você? Sim, por favor. Só um minuto. Aí estamos. Ok. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Reitero de novo meu agradecimento pelo convite, né? E vamos iniciando, então, essa discussão sobre mineração de dados no combate à Covid-19. Normalmente, eu inicio esse tipo de apresentação falando sobre as inúmeras aplicações, né, que a mineração de dados tem e todos os processos de análise de dados têm no nosso cotidiano, né? O próprio Lucas já mencionou vários deles. Mas eu vou destacar aqui dois que ganharam uma relevância especial nessa época de Covid-19. O primeiro deles é o uso intensivo de dados para fins informativos para a sociedade civil, né, que é o caso mais no canto superior, né, do painel Rede Covida, em que, basicamente, a gente tem aquela discriminação, né, de dados referentes a, por exemplo, o andamento da pandemia em determinados locais. No exemplo que eu peguei aqui em cima, a gente pode ver, por exemplo, uma discriminação estado por estado de como a doença anda evoluindo. Então, a gente tem em estados diferentes, curvas diferentes mostrando o crescimento da doença, quantidade de mortos, quantidade de novos casos e por aí vai, né? Que a gente está acostumado, inclusive, a ouvir nos noticiários todos os dias. O segundo exemplo, o que eu acho de especial importância nesse momento em que a gente começa a falar de vacinas e em fase bem avançada de testes, é o uso de dados no sequenciamento genético de patógenos. Então, no caso do coronavírus, a gente tem iniciativas como essa aqui de baixo, que é o Next Strain, em que a gente tem, basicamente, projetos que reúnem resultados de pesquisas genéticas realizados por pesquisadores de todo o mundo, que são reunidos em um único repositório para que relações entre todas essas variações do vírus sejam computadas e sejam colocadas em um formato acessível para qualquer pesquisador, ou mesmo para qualquer pessoa dentro da sociedade civil, para olhar, por exemplo, esses pontos similares
que vão ser utilizados como uma via de ataque para qualquer desenvolvimento de tratamentos e de vacinas. Então, hoje em dia, a gente só tem tantas vacinas atualmente em desenvolvimento porque nós temos ferramentas próprias que nos permitem obter essas informações relevantes mais rápido e de forma cada vez mais completa. E essas ferramentas que nos permitem observar essas grandes quantidades de dados que são geradas todos os dias e extrair sentido delas, têm um nome. E esse nome é mineração de dados e de textos. Pode passar, por favor? Ok. Então, a mineração de dados e textos, sendo bem sucinto, ela pode ser entendida em dois sentidos, né? Em um sentido amplo, que tem sido cada vez mais utilizado, e é o que nós vamos utilizar aqui nessa apresentação, é um termo guarda-chuva, digamos, para definir todo o processo de coleta e análise de dados, desde o momento em que eu extraio o dado de uma determinada fonte até o momento em que eu faço o processamento desse dado, obtenho resultados dessa análise e vou colocar os resultados para o usuário final, né? E no sentido estrito, é mais especificamente o momento em que a gente busca correlações e padrões ali daqueles dados, que é o que permite justamente a gente identificar todas aquelas similaridades e todas aquelas informações que a gente viu agora há pouco. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa extrair esses dados de alguma fonte, de algum lugar. E essa fonte, em grande parte dos casos, é um banco de dados, ou vários bancos de dados, né? Que eu resumo aqui como sendo, essencialmente, compilações de dados que organizam esses dados para facilitar a sua consulta. E aqui a gente se encontra diante de um impasse, né? Desde os anos 90, em especial com o Acordo TRIPS, no seu artigo 10º, e seguido, inclusive, pela legislação brasileira de direito autoral no seu artigo 7º, bancos de dados são protegidos por direito autoral, uma vez que satisfaçam, evidentemente, os requisitos legais para isso. Então, a gente começa a ver um probleminha aqui, né? Porque, para a gente poder minerar dados, a gente precisa reproduzir o conteúdo dessas bases de dados, transformá-lo e, eventualmente, divulgá-lo ou expô-lo, né? Ainda que essencialmente com o único propósito de realizar a análise, mesmo que a gente não concorra com o titular da base de dados ou não interfira com a sua atividade. O problema é que o direito autoral dá a esse titular um poder extremamente grande sobre o acesso e o controle do uso que vai ser feito desses dados, porque ele essencialmente tem diante de si uma estrutura em 3 níveis. A primeira é a proteção propriamente dita dos bancos de dados por direito autoral. Em um segundo nível, já que a gente tem questões de limitações de sessões, limitações de escopo e de duração dessa proteção, a gente passa a ter, então, a implementação de medidas tecnológicas de proteção, que são ferramentas tecnológicas inerentes aos próprios bancos de dados, que já fazem esse controle de acesso e de uso, independentemente dessas restrições impostas pela lei autoral à proteção. E, finalmente, a gente tem, pela própria lei autoral, a imposição de medidas anti-contorno, né? As Anti-Circumvention Measures, que a gente vê principalmente na DMCA. A gente tem no Brasil também isso, no artigo 107 da Lei de Direitos Autorais, em que a gente essencialmente constrói sanções para quem contornar esses dispositivos tecnológicos ou para quem fornecer os meios para tal. Então, o que a gente tem, no fim das contas? A gente tem todo um arcabouço de proteção que extrapola em muito os limites impostos pela Lei de Direitos Autorais e dão um controle, digamos, deveras exacerbado sobre o acesso e o uso que pode ser feito desses bancos de dados. E considerando que o direito autoral é, antes de mais nada, um direito de negar, um direito de não autorização, um pesquisador que eventualmente precise dos dados contidos em um banco de dados, principalmente privado, e que esteja protegido pelo direito autoral, se vê diante de 2 possibilidades lícitas, né? A primeira é simplesmente não utilizar aqueles bancos de dados para evitar problemas.
e aí a gente corre o risco de ter uma pesquisa incompleta ou incorreta, né? Ou de simplesmente inviabilizar a pesquisa de um modo geral, porque passa a ser extremamente custoso obter autorização. Ou, por outro lado, pode haver a tentativa de obter a autorização, o licenciamento para o uso desses dados. O problema é, como a gente está falando de grandes conjuntos de dados, na maioria desses casos, a gente também está tratando de uma grande quantidade de titulares. Então, até nós conseguirmos contatar todos os titulares e até nós conseguirmos resolver todas as questões contratuais que envolvem essa autorização, perde-se muito tempo. E quando a gente está falando principalmente de um combate a uma pandemia, que é uma questão que demanda urgência, porque tem vidas em jogo, não se pode perder tempo. Então, a gente acaba tendo, no fim do dia, um grande obstáculo, um grande entrave, que resulta justamente do fato de que, na ausência de uma disposição específica que permita a mineração de dados e de textos, que permita a coleta e uso de dados para análise, especialmente para esses fins de pesquisa, é que surge a necessidade da gente começar a discutir meios legais e extralegais de começar a facilitar esse acesso para remover esse tipo de obstáculo até mesmo à pesquisa científica e ao progresso científico e tecnológico. Então, aqui, a gente coloca dois pontos principais. O primeiro é institucional mesmo, legal, que é a necessidade de incluir uma limitação de direito autoral específica para a mineração de dados e textos, em consideração a esse desgaste financeiro e temporal para obter a autorização do uso. E é uma coisa que já vem sendo discutida, por exemplo, em locais como a União Europeia, recentemente agora com a Diretiva 790, de 2019, que já estabelece, inclusive, por pressão de segmentos do próprio mercado de dados, mercado tecnológico. A gente já tem essa previsão na diretiva a ser implementada, evidentemente, pelos seus países membros. E a gente tem também um caso muito curioso no Japão, que também implementou uma limitação. Já tinha uma limitação similar antes, mas aprimorou ela no ano passado para abranger cada vez mais exemplos, cada vez mais casos, né? Com foco especial justamente no desenvolvimento científico e tecnológico e na pesquisa científica, que é o nosso foco. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente ainda não tem essa discussão ainda muito forte no Brasil. E a gente precisa começar a introduzir esse assunto, especialmente porque nessa situação que a gente está agora de pesquisas científicas, a gente precisa de um esforço conjunto para encontrar uma luz no fim desse túnel, a gente começa a ver a importância de uma ciência aberta e do desenvolvimento de projetos de colaboração e de compartilhamento de dados. Então, eu retorno para aqueles casos que eu coloquei no começo, e eles só são possíveis, não só porque a gente tem ferramentas próprias para isso, mas porque os dados que estão disponíveis para acesso foram disponibilizados publicamente ou foram compartilhados pelos próprios membros da comunidade científica. Então, você vê os próprios pesquisadores compartilhando essas informações com os seus pares, justamente com o objetivo de acelerar esse processo, de reduzir burocracias que viriam do modelo padrão de direito autoral, dessa estrutura superprotetora, e permitir que todos os seus colegas possam caminhar mais rapidamente para uma solução para essa questão do coronavírus. Então, eu gostaria de concluir essa apresentação não só ressaltando essa importância de uma regulamentação legal para dar uma maior segurança aos pesquisadores que necessitam desses dados, como também ressaltar que, mais do que nunca, a gente vê nesse caso da pandemia do coronavírus que, às vezes, um modelo muito fechado de apropriação de dados pode não ser, às vezes, o melhor método e que, às vezes, um sistema mais aberto e colaborativo pode fazer a diferença quando a gente está falando principalmente de vidas. É isso. Reitero meu agradecimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Miguel.
Muito obrigado, Miguel. Ótima apresentação. Concluiu aí essa pequena parte. Antes de eu pedir para que vocês abram a câmera, eu vou só pontuar algumas coisas, fazendo uma síntese para que a gente possa dar uma conclusão. Nós não temos mais tanto tempo, mas ainda temos 30 minutos do nosso painel. Uma coisa que eu observei durante o ano todo no Brasil, desde dos primeiros sinais da pandemia até o momento, foi um reposicionamento do argumento do interesse público projetado nos sistemas de propriedade intelectual. Argumento esse que teve no Brasil um dos seus grandes picos, um dos seus auges no início dessa década, na primeira parte dos anos 2000, ali por volta entre 2000 e pouquinho ao fim da primeira década. Esse movimento do interesse público, ele perdeu muito espaço nessa última década, em termos políticos institucionais, com o reforço do argumento pró-proprietário, de uma expansão contínua, ou da propriedade intelectual como um direito diferente, diferenciado e alocado acima, se posicionando acima dos demais direitos e, de certa forma, oprimindo todos os espaços do interesse público que devem e permeiam historicamente a propriedade intelectual. No entanto, essa circunstância, essa situação extremamente desagradável do Covid-19 para todo mundo, em todo mundo, obrigou uma nova reflexão, uma reflexão crítica sobre o papel do interesse público na regulação da propriedade intelectual como um todo. E nisso, obviamente, quando o interesse público é reposicionado a um novo patamar, a um patamar de um diálogo menos submisso com relação à exclusividade individual do sistema proprietário, da propriedade proprietário que incide sobre a propriedade intelectual, o que nós vimos foi uma retomada do debate, da discussão a partir do ponto de vista do acesso. Ou seja, um reframe, uma reorganização do debate, recolocando o acesso como projeção do interesse público e recolocando esse acesso como parte essencial e integral da própria proteção da propriedade intelectual. Esse argumento havia sido paulatinamente, vagarosamente afastado do debate ou tornado um argumento menor na composição política de toda a discussão envolvendo a regulação da propriedade intelectual e, de repente, em razão de fatores externos sobre os quais sempre foram alertados pelos acadêmicos, pesquisadores e ativistas da propriedade intelectual, o acesso retoma o seu papel de importância na definição das políticas e da regulação da propriedade intelectual. Nós vimos isso, a doutora Patrícia nos apresentou a questão da licença não voluntária, ou seja, do licenciamento compulsório de produtos protegidos por patentes, inclusive com um novo projeto de lei de abril, que acabou não avançando, em que acelera esse processo de libertação desse conhecimento em razão da sua finalidade pública. Também o que nós vimos, o papel não só dos bancos de dados, mas dos dados e do processo de mineração de dados no desenvolvimento e na possibilidade de desenvolvimento de vacinas e remédios e reações até o próprio acompanhamento da epidemia, e a mineração de dados e textos, então, em razão disso, entrou no debate, ainda não substancialmente, mas entrou pela primeira vez de forma mais presente no debate sobre a propriedade intelectual e o acesso. Tá? Lembrando que há pouco tempo nós não tínhamos essa discussão sobre o papel e a importância da mineração de dados e textos, não temos nada na nossa legislação que permita isso de forma expressa, e também o impacto que isso tem,
obviamente, na nova tecnologia, e a gente condensa essa nova tecnologia sob o nome geral de inteligência artificial, machine learning, etc., do qual é necessária a mineração de dados e texto para que esse sistema mais aperfeiçoado possa, de verdade e de fato, avançar e trazer seus resultados. Tá? Isso também teve um reflexo não só na propriedade industrial propriamente dita, nós vimos que a mineração de dados e os bancos de dados não são propriedade industrial, isso é de direito autoral, mas em outros aspectos dos direitos autorais. Entre eles, o acesso à cultura, principalmente pelo movimento massivo para o ambiente online. Então, várias dessas discussões do acesso à cultura, derrubada de lives, derrubada de músicas, de vídeos no YouTube, isso se tornou muito mais candente, muito mais central à discussão no Brasil, mas também o acesso à educação, o papel do Open Access, né, do acesso à literatura científica, no resultado, na reação a essa epidemia. Então, o que nós vemos, na verdade, nesses últimos meses no Brasil foi uma realocação, uma reorganização do debate político, no qual o acesso, o direito de acesso, representando o conjunto de direitos fundamentais que refletem o interesse público, voltou a ser um elemento central nos debates políticos institucionais e do qual eu espero que tenha voltado para ficar e que, de fato, a partir desse momento, a gente veja as proposições com relação à propriedade intelectual, tendo muito mais clareza e ciência do papel do acesso, na verdade, em atingir as finalidades cujo discurso e a racionalidade nos dizem que é o objetivo da proteção por meio da propriedade intelectual, que seria não só a promoção da inovação, mas o compartilhamento justamente desse conhecimento por todos. Né? Essa é a mensagem ou a conclusão temporária a que podemos chegar analisando os movimentos no Brasil, tanto com relação à patente como a direitos autorais, bancos de dados e mineração, nos últimos meses. E, antes de terminar, eu quero convidar os professores Patrícia, Luca e Miguel para, se puderem, compartilhar o vídeo para que possamos agora, para que vocês posso voltar a palavra para vocês para umas últimas considerações finais. Doutora Patrícia, por aí? Oi, Alan, eu estou por aqui, mas o meu vídeo, eu estou pedindo autorização, está continuando dizendo que não é possível, não está me permitindo. Eu estou tentando aqui, mas eu não consigo aqui... Não sei se o Luca e Não, eu não consigo, então, com você a palavra. Então, assim, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade, ressaltar que no momento desse, como você falou, o importante, eu acho que o central é a gente ter ferramentas, usar a ferramenta da propriedade intelectual para se promover essa inovação, mas principalmente para atingir a finalidade também, que é do acesso, e com celeridade. Então, por exemplo, no caso que eu apresentei, essas propostas de incrementação da legislação que já existe no caso da licença compulsória por emergência nacional, o importante é que as três inovações elas trazem celeridade para isso, para que se efetive o objetivo de ter o acesso. Então, eu acho que esse movimento que está no mundo tem se refletido no Brasil nessa parte de patente, com essa possibilidade de um melhoramento de um arcabouço jurídico que já existe no país. Eu acho que essa contribuição final, assim, o resumo de tudo, do mais importante é isso, que a gente afine a legislação para realmente estar coordenada com a finalidade também desse acesso, principalmente, e com a celeridade nesse acesso, principalmente em situações dessas excepcionais, como de uma pandemia. Te agradeço, Alan, agradeço imensamente. Luca? Oi, Alan. Eu também não consegui quebrar a câmera, então vou comentar só rapidinho, aproveitando também o gancho que a Paty deixou. Então,
pensar realmente nesse sistema que a gente tem, garantir que possa continuar garantindo equilíbrios entre tantos interesses públicos, coletivos, como também os interesses privados, e também pensar como a gente vai lidar, então, com esses produtos da inteligência artificial, né? Que isso também paute a nossa discussão sobre as invenções criadas por inteligência artificial, sobre as obras criadas por inteligência artificial, que essa busca pelo interesse, ela realmente paute essa discussão, que sejam garantidos esses espaços de usos livres, espaços absolutamente necessários, e que, como você bem apontou, foram negligenciados aí, foram cada vez mais sufocados, e que agora eles tomam de novo o debate central com essa discussão interessantíssima que a Paty falou e que é traduzida às vezes como quebra de patente na mídia, então, mas a gente tem isso como um norte para essa discussão também do emprego da inteligência artificial e da interface que ela tem com a propriedade intelectual. E aí também já fazendo um gancho também com o Miguel, já para passar a palavra de volta para vocês, seria a importância também desses dados, né? Se o sistema de inteligência artificial ele é capaz de produzir algo tão confiável, tão preciso quanto for a sua base de dados, é muito importante que a gente tenha realmente acesso à base de dados que a gente possa minerar, que a gente possa processar, para a partir daí a gente conseguir gerar esses resultados confiáveis e precisos. Obrigado, professor. Miguel? Pronto. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Tá, desculpa, peço perdão, até caiu aqui a conexão um momento. Enfim, eu gostaria de reiterar, principalmente nesse aspecto de toda essa construção, né, cada vez mais privatista e cada vez mais fechada. Eu acredito que a pandemia tem mostrado de uma forma mais evidente uma coisa que já vem sendo discutida nesses últimos anos, que é justamente essa questão. Será que esse modelo extremamente privatista, extremamente fechado, será que ele é sempre a melhor opção? Será que não é possível nós pensarmos em modelos alternativos, mais colaborativos, de gestão desses bens? Porque eu acredito que não é necessariamente sempre que esse modelo privatista, que está na base do direito autoral desde a sua concepção, nem sempre ele é o mais apropriado. Às vezes, a gente necessita de um trabalho muito mais distribuído. Então, eu acredito que, especialmente hoje, é mais do que necessário a gente começar a discutir a possibilidade de implementar outros meios de apropriação, outros sistemas de gestão de bens que garantam essas janelas maiores para o acesso e que nos deem as ferramentas, principalmente, para a gente poder se desenvolver. Eu acho que isso já tem sido discutido lá no exterior, já se tem revisto essa proteção que talvez ela seja deveras muito restritiva e talvez engesse muito mais esse crescimento. E, enfim, no fim do dia, eu acho que esse é um tema, essa é uma discussão central. Como a gente quer apropriar os nossos bens e talvez como a gente possa criar um sistema híbrido que permita a coexistência de uma proteção aos interesses dos titulares, sim, mas que não impeça o uso dessas informações, o uso desses dados, o uso desses materiais para questões de interesse público que nos são tão caras. Então, eu diria que é essencialmente isso, a questão da apropriação. Obrigado. Já tenho aqui uma pergunta, é uma pergunta mais direcionada à Patrícia, e eu vou estendê-la a nós todos, que a pergunta é: quais são as reais chances de uma licença compulsória considerando o Congresso Nacional? E aí, aproveitando isso, essa pergunta para mim, quais são as chances da gente ter dados e textos, considerando o momento brasileiro? E também, aproveitando também, passando para o Luca, nós temos um projeto de inteligência artificial, e eu sei que você trabalhou um pouco nesse projeto, e quais são, de novo, as chances desse projeto incorporar as necessidades de acesso para que, de fato, esses sistemas possam
não só vir a existir, mas trazer resultados positivos para toda a sociedade, não apenas para os seus titulares. Então, eu passo a palavra aí para a Patrícia. Lembrando que nós temos, no total, só mais 15 minutos. Então, Patrícia... Ok. Lembrando do histórico, né, de declarações de licença compulsória, que nessa modalidade que a gente só tem do EFAVERENS, né, é raro, porque o instrumento de licença compulsória ele é utilizado muito mais como negociação, né? Hoje, eu acho que o principal, mais do que probabilidade, será que a declaração vai chegar no tempo exato, no tempo necessário? Né? Porque possibilidade, a gente tem previsão, a gente tem arcabouço jurídico para isso, mas justamente as propostas novas de lei que estão se fazendo nesse sentido é para que você tenha celeridade nisso. Porque até você ter essa declaração, a gente não tem como ter o tempo. E o tempo aqui é vital. Né? E o nosso histórico é de realmente, apesar de a gente ter essa ferramenta, elas poucas serem efetivadas. Não que eu acho que isso seja necessariamente negativo se a não efetivação se deve, justamente como eu falei, pela liberdade, pela consciência dos titulares em oferecerem outros tipos alternativos, né, de licença mais justa e acessível que permita esse acesso, que é um movimento que inclusive, como o Miguel falou, existem outras formas, né, de gestão desses bens intelectuais, inclusive por seus titulares. Agora, mais central do que a pergunta qual é a probabilidade que é possível, quais são as chances? Vai chegar quais são as chances que é possível pela lei? Vai chegar no tempo exato? Né? Eu acho que essa é a grande questão. A questão do timing, se é necessário. Não, a dúvida ficou, Patrícia. Você acha que tem chance de ser aprovado? De realmente acontecer? Essa é a pergunta. Eu acho que numa situação dessa a gente tem juridicamente possibilidade, sim, de ser aprovado. Política. Depende se... Juridicamente, a gente sabe que é possível. Política já vai ser mais difícil. Eu acho que política já vai ser mais difícil. Tá. Por isso que precisa a mudança, eu acho que precisa efetivamente essas mudanças de lei para que se automaticamente você não vai precisar de um decreto, de uma declaração a ser aprovada. Não, continuamos na mesma, ou seja, não há a chance política disso acontecer, é pequena, é isso? Acredito que médio para pequeno, sim. Sim. Obrigado. Luca. Oi, Alan. Vou comentar, então, especificamente da parte dos PL sobre inteligência artificial, que você comentou que hoje a gente tem mais de 10 PLs que buscam trazer uma regulação, seja por meio de princípios, seja por meio ali de começar a construir, né, direitos e deveres para os responsáveis, os agentes que operam os sistemas. A gente tem 3 que são centrais, hoje estão sendo bastante discutidos, que é o projeto, o PL 21 de 2020. A gente tem também o PL 5691 de 2019 e tem o PL 5051 de 2019. Então, e aí traçando já, fazendo essa relação com a questão do acesso e tudo mais, o PL 5691, ele traz, é muito interessante que ele traz aqui como uma das diretrizes, né, o contínuo estímulo às atividades de pesquisa e inovação das instituições de ciência, tecnologia e inovação. Traz também como diretriz geral a promoção do crescimento inclusivo e sustentável. Então, se a gente tomar essas 2 diretrizes ali como elementos norteadores, não há razão para não termos realmente essa inclusão, para não termos esses espaços do acesso e a possibilidade ali da construção de limitações que permitam esse acesso. Então, se a gente fala que a gente vai utilizar a inteligência artificial de maneira inclusiva e de maneira a fomentar a pesquisa, a educação, a inovação, ainda que não tenha nada explícito sobre a limitação e tudo mais, a gente já conseguiria pautar essa discussão sobre essas diretrizes. Mas, em termos mais específicos, a gente tem o PL 21/2020, que ele aprofunda um pouco mais nos conceitos, ele já faz um link com, por exemplo, a LGPD, no sentido de começar a construir essa sinergia de processamento de dados com outras legislações do arcabouço institucional. Tá bom, muito obrigado. Então, continuamos não respondendo de fato a pergunta, mas eu darei a resposta ao final. Miguel. Olha, em termos de Congresso Nacional, em termos de aprovação política,
Eu diria que a chance é pequena, mas não é impossível. Eu diria que para a gente começar, na verdade, essa discussão, a gente primeiro precisa introduzir esse assunto politicamente. Porque isso é uma coisa tão nova, inclusive lá fora, essa discussão, que eu tenho certeza Estamos falando que... de mineração de dados e textos. Mineração de dados. História Sim. não é nova. Não, sim. Mas no sentido de, no Brasil, né? Essa questão ainda, você não tem essa discussão muito presente no Congresso Nacional, por exemplo. Né? De forma que a gente... Eita! Bom, de forma que a gente não tem nenhum projeto de lei, por exemplo, tratando disso no momento, nenhum projeto de lei específico para isso, né? E eu acredito que isso tenha muita ligação com o fato de que talvez até a própria inexperiência em certos aspectos de propriedade intelectual, não só em âmbito político, como até no âmbito de muitas empresas, seja um fator dificultador nesse processo. Porque o problema não fica tão evidente. Quando a gente fala de dados, por exemplo, geralmente as pessoas pensam em dados pessoais, a gente fala de LGPD, etc. Mas essa discussão do direito autoral, ela não é tão vista aqui. Agora que a gente está começando a trazer esses assuntos de fora, agora que a gente está vendo essa discussão começar de uma forma um pouco mais presente aqui. Então, eu diria que para a gente começar a ver chances assim, mais fortes disso passar no Congresso, de uma limitação nesse sentido passar no Congresso, é preciso a gente também fazer um trabalho de convencimento, um trabalho de discussão. Então, concluindo, de novo, eu não acho que seja impossível, mas eu acho que tem ainda um certo chão a ser percorrido para a gente chegar lá. Bom, muito obrigado. A gente está caminhando já para o final, para o encerramento. Eu agradeço aí muito a Patrícia, ao Luca e ao Miguel de compartilharem conosco aí essas discussões. E agora eu vou dar a minha resposta à pergunta da Carolina Botelho. Carolina, as chances hoje são maiores do que elas estavam no ano passado. Tá? No ano passado, se a gente pensar em dezembro, as circunstâncias e as possibilidades, não só políticas no nível de Congresso, mas no nível institucional, elas eram muito reduzidas, porque o papel do interesse público, do acesso, passou de novo a ser visto como secundário, como algo não essencial, como algo que não é tão importante para a propriedade intelectual. Isso, em parte, porque as organizações, as instituições passaram para outra discussão sem que essa tivesse sido resolvida. No entanto, essa discussão hoje do acesso, ela retoma um papel, ela busca agora o interesse público e a questão do acesso aos vários tipos de IPI, ela retoma agora, ela volta para o debate na busca de ocupar um lugar central. Ainda não é um lugar central, mas os fatos demonstraram para as pessoas que não leigas de fora da área, mas que utilizam essas práticas, demonstraram o quão presente a necessidade do acesso tanto para o avanço da inovação, quanto para a possibilidade mínima de enfrentar esses dilemas de forte interesse público e que escapam à visão mais restrita dos interesses particulares. Se eu acho que vai acontecer, aqui no Brasil tem sido um momento de impossibilidade de previsão de qualquer coisa, menos ainda o que pode sair do Congresso. Mas o que eu posso te dizer é que tem aparecido projetos, tentativas de alteração legislativa, mas o que eu acho que é mais importante nesse momento, além disso ter se tornado, de novo, um tópico central, a questão do acesso, porque ele volta a ser um tópico, que ele tinha sido afastado até da mesa da discussão, mas existe um outro elemento. As políticas institucionais, não necessariamente lei no plano nacional, mas as ações, tanto das instituições de pesquisa, quanto nas instituições do ensino, no caso dos direitos autorais, toda essa questão, até o Ministério da Saúde, do enfrentamento do coronavírus no aspecto da saúde, versus todos os outros dilemas que vieram, como para a educação e assim por diante, tornaram o acesso mais central e algumas instituições estão, sim, se movimentando para, no seu âmbito de atuação, dentro da sua competência, incorporarem, de fato, essa questão do acesso como uma política e etc. Então,
o que vai acontecer realmente aqui no Brasil está muito difícil da gente fazer, não só no Brasil, da gente ter qualquer uma previsão mais clara. Mas o que eu posso te afirmar é que hoje o acesso tem, de novo, um lugar na mesa da discussão e do debate, coisa que ele tinha perdido ao longo dessa década, né? Então, com isso, eu só quero agradecer não só aos panelistas, doutora Patrícia, doutor Luca e o mestre Miguel, mas agradecer também à audiência e principalmente ao Congresso, o Congresso de Interesse Público, de Propriedade Intelectual e Interesse Público, que nos permitiu ter essa conversa e esse debate. Especialmente agradeço a Carolina Botelho, que está aí liderando essa organização. Tá? Então, enfim, muito obrigado a todos. Encerramos aqui a nossa participação, a nossa primeira participação no Congresso. No UNEP terá várias participações no Congresso. E só para complementar, hoje à noite, às 16h30, no horário do Brasil, 14h30, eu acho, no horário da Colômbia, nós vamos estar tratando de música independente, sampling e derrubadas de lives e assim por diante, esse processo no Brasil. Amanhã, na parte da tarde, nós vamos estar tratando de, aí mais especificamente, acesso aberto, dados abertos, ciência aberta e educação aberta. E na quarta-feira nós estaremos tratando da inclusão das pessoas com deficiência, o Tratado de Marrakech, a Convenção de Nova York. Então, estaremos aí participando, trazendo, compartilhando com vocês essas questões de acesso que muito nos movem como um todo. Tá? Agradeço novamente a todos e aí tenham um bom dia e tenhamos todos um excelente congresso que apenas está começando. Tá? Bom dia, né, para todos e vamos nos vendo e nos falando aí ao longo da semana. Obrigado.